Gênesis capítulo 50, versículo 20, está escrito assim: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Olha só, palavras essas ditas por José. Os irmãos intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. José atravessou um deserto terrível, mas ele alcançou a bênção. E eu pergunto, você crê que também vai alcançar? Você crê que o mesmo Deus é contigo? Então eu vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Você crê que Ele vai falar conosco? Por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra. Melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, todos viemos, meu Deus, ouvir a tua voz, a tua palavra, viemos para te cultuar, te adorar, te bendizer. Então que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Romanos capítulo 15, no versículo 4, diz, está escrito, que tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito, para nos ensinar, para nos instruir. Está escrito também em 1 Coríntios 10, 7, que tudo que foi registrado na Escritura é para exemplo nosso. Deus quer que aprendamos, que saibamos. Muito bem. E a vida de José, sem sombra de dúvidas, tem muito a nos ensinar, não é? José, nos diz o texto, vai ser filho de Israel, filho na velhice, não é, de Israel. Israel casou com a Lia, depois com a Raquel, e vai ter filhos com ambas e com as servas. No entanto, com Raquel, já na velhice, ele tem filhos primeiro com a Lia, depois ele tem filhos com a Bila, que era a serva da Raquel, depois ele tem filhos com a Zilpa, que era a serva da Lia, por último, ele vai ter filhos com a Raquel, que era a esposa amada. E aí nasce o José, e depois vai nascer o Benjamim. O José, então, é o caçulinha do papai. O José, então, é cuidado do pai. O José, então, diz no capítulo 37 de Gênesis, é amado pelo pai. E o Jacó coloca o filho para dar uma olhada no que os outros filhos fazem. E o texto diz que o José trazia para o seu pai uma má fama a respeito de seus irmãos. O José era o dedo duro, o José era o X9 da turma. Será que tem nos dias de hoje, quando um filho faz uma coisa, o irmão fala uma coisa, pai, o fulano fez. O meu caçulinho é um X9, o meu tem só 3, mas o pequenininho, eu chego, papai, a Gabriela fez isso, isso e isso. Pai, o João fez isso, ele já conta logo, ele já diz logo, imagina 12, tinha conversa para contar, que o meu é só 3, o pequenininho só fala de 2, já tem muita coisa para falar, imagina você ter 12, mas muito bem, o tempo vai passando, um belo dia, o Jacó faz para o José uma roupa colorida, uma túnica colorida. Isso não era comum na época. Essa túnica colorida era uma roupa de gala, era uma roupa especial. O povo usava a roupa comum do dia a dia. Não é? O tecido da época era algo muito rústico. Para você ter uma ideia, algo que se aproxima nos nossos dias, lembrando que a gente está falando de coisas que aconteceram há 3.800 anos atrás, tá, minha gente? Sabe, não sei se eu acredito que você já comprou pano de chão, pano de saco, já comprou no mercado? É o tecido que mais se aproxima do tecido da época, do povão, da geral. Obviamente que já tinha tecidos melhores, mas quem comprava era quem tinha um alto padrão de vida. O povão, de maneira geral, usava aquele tipo de tecido.
O tingimento era muito caro, porque o processo era manual. Tinha que pegar os insetos e recolher as gotículas de tinta até formar uma grande quantidade, bota no fogo para ferver, para depois botar o pano. Isso era trabalhoso, isso era caríssimo. Então uma roupa toda colorida era algo especial, era algo diferenciado, era algo que destacava. Israel faz essa roupa, né? Jacó faz essa roupa para o José, para agravar a situação naquela família. O José tem uns sonhos. O primeiro, ele sonha que ele está no campo, ele tem um feixe de trigo, e os irmãos também, e o feixe dos irmãos se prostra diante do dele. E os irmãos, ele vai e conta. Diga para a pessoa que está lá, você tem que ter cuidado com o que você fala, viu? Às vezes nem tudo convém falar. Nem tudo convém falar. Tem coisa que é melhor não falar. Mas ele, jovem, garoto, 17 anos, foi lá e falou. E aí os irmãos na hora já ficaram nervosos. Está pensando que a gente vai servir você? Está maluco? Você é o caçula? Passa os dias, ele tem um outro sonho. E o sonho agora é que o sol, a lua, 11 estrelas se prostram diante dele. E os irmãos entenderam na hora, o pai entendeu na hora, e o pai disse, que é isso, menino? Eu, sua mãe, seus irmãos vão se prostrar diante de você. Mas ele guardava isso no coração. Os irmãos ficaram, porque eles não tinham sonho. Só que o sonho não era só sonho. Diga para a pessoa que está do teu lado, é revelação. Você sabe que tem sonho que é de barriga cheia. Já foi dormir de barriga cheia? Evite isso, que não faz bem, tá? Comer e dormir engorda. Sou prova viva disso. Engordei depois de fazer isso, né? Então, coma menos ou evite a janta, coma um lanche, sei lá. Cuide da sua saúde. Mas comer e dormir, o negócio vai engordar. Muito bem. E pode ter pesadelo depois. O sonho do José, então, eram revelações vindas de Deus. Só aquele novo garoto foi lá e contou. Contou para os irmãos, contou para todo mundo. Os dias passam, os irmãos o invejam, os irmãos têm raiva dele. Um belo dia, os irmãos vão apacentar longe. E o longe não era coisa assim, foi na Vila Dirce, foi no centro, 10 minutos, meia hora. Dias, semanas fora de casa, distante. O Israel manda lá, José, vai ver lá como é que está. Uma longa jornada ele vai, passavam semanas procurando pasto, água para levar o rebanho. Quando José está vindo e via de longe uma roupa colorida, não é? Você já viu gente que anda com roupa fluorescente? Destaca de longe, né? Pois é. Mas viram de longe o José com aquela roupa colorida. Os irmãos se juntam e dizem, vamos matar o José? Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. E aí o Judá convence os irmãos, não, a gente não pode matar nosso irmão, é sangue do nosso sangue. Mas pegam José, jogam José na cova, enquanto um conversa com o outro, o que vai fazer, o que não vai fazer, comem, bebem, e o José joga lá embaixo. Dali a pouco vem uma caravana passando de ismaelitas e pensam, vamos vender ele. E vende o José. Venderam pelo preço de um escravo, os próprios irmãos. Será que isso acontece nos nossos dias? Será que tem irmão que briga com o outro? Será que tem irmão que inveja o outro? Será que tem irmão que quer o que é do outro? Pense você, não é? Certa vez eu fui numa audiência, uma turma de cabeça branca, o inventário, só faltava sair na porrada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Se fosse criança, né, se fosse adolescente, entre aspas, você dá um desconto, não é? Mas é gente de cabeça branca, gente que tem idade para ser meu pai, meu avô, só faltou sair na porrada, a ponto da juíza dizer, gente, silêncio, eu vou mandar o segurança entrar, vou acabar a sessão. A juíza ficou brava, porque parecia criança brigando, gente de cabeça branca, idoso, no inventário. Mas muito bem, será que isso acontece nos nossos dias? Ou se acontece? Venderam o José. E o texto diz que o José, Gênesis 39, ele foi para o Egito. Querido, compreenda que às vezes na vida nós vamos passar por situações que não queremos. Você já viu aquele ditado, se a vida lhe der um limão, você vai fazer o quê? Pastor, vou ficar azedo. Tem gente que fica. Poucos são os que fazem a limonada, tem gente que azeda. É só receber o limão, azedou. Não pode passar por isso que já briga com todo mundo, xinga todo mundo. Ô, irmão, seu problema é seu problema. Os outros não têm a ver com seus problemas. Compreenda que a gente vive em sociedade e um precisa do outro. Teremos problemas, teremos aflições. Não deixe os problemas da vida azedarem o teu humor, roubarem a tua paz, a tua alegria. O José foi para o Egito, diga comigo, Deus foi com ele. Diga para a pessoa que está do lado, você pode ter recebido um monte de limão, mas o Senhor está com você, Ele vai te ajudar a fazer a limonada, e limonada suíça, o negócio vai ficar bom. Mas se você não deixar Deus te ajudar, você vai azedar.
Tem gente aí que está azedo. E uma pessoa azeda é intragável. É difícil de conviver. É difícil suportar. O José então vai para o Egito, vendido como escravo, vai ser comprado pelo chefe da guarda, vai ser conduzido à casa do chefe da guarda, mas o texto diz que Deus foi com ele. E diz mais, Gênesis 39, 2, ele foi varão próspero, porque Deus era com ele. Muita gente pensa que prosperidade se limita a dinheiro. Irmão, prosperidade não se limita a dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem sono. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem apetite. Tem gente que tem muito dinheiro, mas vive uma vida solitária. Não adianta só ter dinheiro e não ter com quem desfrutar. Deu para entender? O José era um varão próspero, porque Deus era com ele. Prosperidade é não estar preso a nada, é não depender de nada, é estar satisfeito com aquilo que tem. Ele era próspero porque o Senhor estava com ele. Ô, pastor, mas o cara não era escravo, mas ele não se sentia escravo porque o coração dele era livre, porque o Senhor estava com ele. Ô, querido, se Jesus se libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Tem gente que ainda está preso nas coisas, não deixe nada te prender, não. Jesus faz uma libertação completa. Muito bem, o José então é um homem dedicado, jovem ainda, 17 anos, um moço, mas ele se dedica, ele se empenha, ele aprende a língua, ele aprende o trabalho, ele se empenha, aquilo que vem às mãos para fazer, ele faz de todo o coração, e ele vai crescendo, ele vai se destacando, porque aquilo que ele faz bem feito. Tem gente que não vai crescer nunca, porque faz coisas mal feitas. Seja ela o que for, aquilo que vier para você fazer, faça bem feito. Ô, pastor, faça faxina, faça a melhor faxina. Limpe bem limpo. Pastor, eu sou mecânico, faça o melhor serviço. Pastor, eu sou médico, sou advogado, sou contador, sou isso, sou aquilo. Faça bem feito. O José fazia. E na empresa, e em qualquer lugar, a pessoa vê o resultado, a produção, aquilo que fez, o resultado daquilo que fez. Muito bem, o José se destaca, é colocado numa posição de destaque naquela casa, e em algum tempo, a Bíblia não diz quanto, não é? Se for um mês, 2, um ano, 2, sei lá, ele se torna mordomo, ele se torna o governante da casa. Potifar confia tudo na mão do José. Diga para a pessoa que está do teu lado, trabalhe direitinho que Deus vai te honrar, viu? Seja fiel que Deus vai te prosperar. Ele não deve nada a ninguém, e ele está com você em todo tempo. Muito bem, o José vai crescendo, só que ele era um homem bonito, um moço bonito, né? A pomba gira entra lá na mulher do Potifar, que bate o olho no José e vai para cima, e o assedia. E o assédio não é assim uma piscadinha de lado, não, o assédio é escancarado, é descarado. O assédio já é, deite-se comigo. O assédio já é logo ao ponto, deite-se comigo. E ele, de jeito nenhum. Querido, compreenda que o diabo não se levanta para derrubar quem já está caído. O diabo só se levanta para derrubar quem está de pé. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus vai te sustentar, viu? Ele vai te ajudar. Ele quer você de pé. Mas a palavra diverte. Quem está de pé, cuide para que não. A mulher, então, do Potifar, cujo nome não é nem mencionado, prepara a cilada. Acontece um dia dela mandar todos os empregados saírem da casa para soltar ela e o José. Ela vai para cima do Zé. Passa a melhor maquiagem, coloca a roupa mais sensual, vai para cima do Zé. O Zé é novo, 20 e poucos anos. E aí, ô Zé, deite-se comigo! De jeito nenhum. Ele tem temor de Deus. Me chama muito a atenção um detalhe na história do José. Quando nós olhamos a história dos patriarcas, Deus falou com Abraão várias vezes. Várias. Leia a vida de Abraão, do capítulo 12 até o 25 de Gênesis, você vai ver Deus falando com ele várias vezes. Leia sobre a vida do Isaac, Deus fala com Isaac várias vezes. Leia a vida do Jacó, Deus fala com Jacó várias vezes. Deus muda o nome do Jacó para Israel. Quantas vezes você lê Deus falando com José? Nenhuma. Não significa que porque Deus não falava como falou com os outros, que Deus não estava com ele. Aquilo que ele ouviu do bisavô, do avô e do pai, estava guardado no coração dele, ele compreendeu. O Senhor está comigo o tempo todo, onde eu for, ele está comigo. Eu posso estar em Canaã, Deus está comigo. Eu posso estar no Egito, Deus está comigo. Eu posso estar na cidade, eu posso estar no campo, onde eu estiver, o Todo-Poderoso está comigo. Ele tem temor de Deus. Ele sabe que os olhos do Senhor estão em toda a terra. A mulher o assedia e ele deixa claro, não posso pecar contra Deus, nem contra seu marido. Deus em primeiro lugar. Querido, o hormônio não se converte, não. O que o José faz? Corre, foge, vai embora.
para não cair na tentação. Meu irmão, você ficar vendo que não deve, você vai cair na tentação. O hormônio não se converte, não. A carne não se converte, não. Pare de alimentar a carne. Se você alimentar a carne, você vai cair no pecado e o diabo vai ter legalidade e você trava as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Diga para a pessoa que está do lado: Deus tem um grande propósito na tua vida. Deus tem muita bênção para você. Deus tem muita vitória para você. Agora você tem que cooperar com o Senhor. Deus tem poder de fazer tudo só, mas Ele não faz porque Ele não quer. Diga para a pessoa que está do lado: Ele quer fazer junto com você. Ele quer trabalhar junto, Ele quer estar junto. Jesus não tinha poder para fazer tudo? Tinha ou não tinha? Ele fez? Não, porque não quis. Ele chama os 12, depois 70, depois 500, depois dá ordem a toda a igreja. Muito bem. O José compreende a parte dele. Não posso pecar contra Deus, não posso também pecar contra teu marido. A mulher se lança em cima dele, arranca a roupa dele, ele sai correndo. A mulher se rasga toda, começa a gritar e dá um escândalo. E aí chega os servos, e aí chega o Potifar, e ela dá um escândalo: esse hebreu que você colocou aqui, esse miserável me assediou, tentou me violentar, você tem que matar esse miserável. O Potifar, a Bíblia não diz, penso eu comigo, que o Potifar só não matou porque ele conhecia a mulher dele, porque senão ele tinha mandado matar, porque o José era um escravo, e escravo nesse tempo é coisa. Escravo nesse tempo não tinha direito a nada. O senhor, o dono, dispunha da vida do escravo como quisesse. Não tinha lei, não tinha quem impedisse de ser morto. Potifar poderia matar, poderia enforcar, poderia degolar, poderia atravessar uma lança, poderia prensar no madeiro, pregar no madeiro, poderia fazer o que quiser. Por que ele não faz? Ele resolve lançar na prisão. Ele resolve lançar na prisão. Não é? O texto não diz, mas dá a entender. Não é? Tem gente que por menos, não é, tiraria a vida, quanto mais um suposto, não é, um suposto estupro. Muito bem, resumindo a história, o José vai parar onde? Na prisão, na cadeia. Diga para a pessoa que está do teu lado: mas Deus estava com ele, viu? Ô querido, compreenda, você pode estar em angústia, você pode estar em aflição, você pode estar em aperto, você pode não estar vendo nada, você pode estar olhando e pensando: pastor, o negócio está dando tudo errado, mas Deus está com você. Pastor, a luta está grande. Compreenda, Deus está te treinando, Deus está te preparando, porque Ele tem coisas melhores, Ele tem coisas maiores. O José vai para a prisão, vai para a cadeia. No final do capítulo 39 de Gênesis, o texto deixa claro que o Senhor era com ele. Eu não sei se você já foi em alguma prisão, não sei se você já foi aqui na cadeia pública de Carapicuíba. Eu já fui, umas 2, 3 vezes, fazer visita. Já fui no CDP de Guarulhos, já fui aí em algumas cadeias, lá em Natal já fui também. O negócio é meio feio, viu? É sujo, o negócio não é muito bonito não, o ambiente é terrível. Mas por pior que seja, aonde José foi colocado, era muito pior, muito pior. O ambiente é terrível. Ele foi lançado no calabouço, mas mesmo assim, ele tinha tudo para desanimar, ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para pensar: não tem mais jeito. Não é isso que muita gente pensa? Já pensa logo: onde é que está Deus que não está vendo isso? Onde é que está Deus que está deixando isso acontecer? Quando não pensa, tem gente que pergunta, como diz o salmista no Salmo 42, onde está o teu Deus? Por que você está passando por isso? Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus está te treinando, viu? Deus está treinando, Ele não quer te matar, Ele não quer te destruir. Se Ele quisesse, Ele já tinha te matado, irmão. Se Ele quisesse, Ele já tinha te levado. Nós estamos numa fila espiritual para a morte. Chegou o dia, vai e acabou. Tem gente aí infartando, morrendo, jovem, sem doença. Tem atleta, chegou o dia, Deus vai levar. José então está na prisão. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus estava com ele, viu? A vida agora deu um pé de limão para ele. Não foi só um limão ou 2, só um pé de limão para ele. Enclausurado num calabouço, ele não desanima não. Ele não desiste não. Tem algo, ou melhor, tem alguém dentro dele que o move. Tem alguém dentro dele que levanta as mãos dele. Tem alguém dentro dele que fortalece ele. Tem alguém dentro dele que diz: não desiste não. Isso vai durar um tempo, mas vai mudar. Tem alguém dentro dele que diz: pode durar um tempo, mas vai chegar o tempo da alegria. Vai chegar o tempo da paz. O querido valente de Jacó vai te sustentar. O Todo-Poderoso, o pastor dos pastores, vai sustentar a tua mão. Diga a cabeça que está lá: não desiste não. Não desanima
cima, não, a coisa pode estar feia, a coisa pode estar difícil, mas você serve a um Deus vivo e poderoso, que começou a boa obra e que vai aperfeiçoar, e que honra quem honra. Lá na prisão, José faz o melhor, se dedica, dali a pouco o carcereiro confia a ele a administração, o camarada se torna diretor do presídio, um preso. Olha só que coisa, como é que pode um negócio desse? Dali a pouco vai preso o padeiro, o copeiro do rei, tentaram matar o rei e vão preso para investigar, e dali a pouco os dois têm sonho. Deus dá a José revelação. Querido, o cara está preso, muito provavelmente a alma devia estar gemendo, o coração devia estar sangrando, mas isso não impediu ele de ter comunhão com Deus. Isso não impediu do Espírito Santo revelar algo, a interpretação do sonho. Tem gente que a alma está gemendo e não tem relacionamento com Deus. Olha que ele está escrito. Quer anotar? Salmo 32, 7. Tu és, Senhor, o lugar em que me escondo no dia da angústia. No dia da angústia, no dia da luta, não é querer se isolar, se enclausurar, é joelho no chão, é oração, é clamar a Deus, Senhor, me sustenta. Senhor, a coisa está feia. Senhor, o negócio está preto. Senhor, a luta está grande, me ajuda. Refrigera minha alma, traz paz ao meu coração. Ele não deixou a alma falar mais alto, não. Deus usa ele para interpretar os sonhos. 3 dias depois, o padeiro é enforcado, o copeiro é restituído à profissão, ao ofício. Mas antes do copeiro sair, ele diz: lembra-te de mim quando estiveres diante do rei. O copeiro não lembrou do José. O copeiro esqueceu. Diga para a pessoa que está ao teu lado: mas Deus não esqueceu, não. Talvez alguém pode ter esquecido de você, talvez um parente, um familiar, um amigo, talvez você pode ter ajudado alguém foi ingrato com você, mas Deus não esquece não. Bem, uma semente, se você plantar, você vai colher. Muito bem, Deus faz então o faraó ter um sonho. O José não desanima, o José crê, o José persevera. E o tempo está passando, um belo dia o faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. É então que Deus move o copeiro para dizer: faraó, eu lembro de um hebreu. Quando eu estava na prisão, lembra, tentaram me matar, pensaram que tinha sido eu, mas foi o padeiro, aquele miserável, ainda bem que foi enforcado. Não fui eu, sou a viva alma mais honesta, não é? Faço o que é certo. Mas tem um hebreu lá na prisão, ele interpretou o sonho, chama ele. O faraó falou: tá bom, traz ele para cá. Deram um banho de loja no José. Imagina o Zé todo barbudo, cabeludo, maltrapilho. Já tomou um banho, fez a barba, muito provavelmente rapou a cabeça, porque egípcio não usava cabelo, por causa de piolho, né? Bota uma beca bacana, leva o José diante do faraó. Note que durante esse tempo todo, desde que ele foi vendido pelos irmãos, 13 anos se passaram. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: quanto tempo seu deserto está durando? Quanto tempo essa aflição está durando? Quanto tempo essa angústia está durando? Esse problema está durando? 13 anos se passaram. Desde o dia que ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17 anos, agora já tem 30. Ô, pastor, como você sabe isso? Porque está escrito. Quando José assumiu o governo, ele tinha 30 anos de idade. Quando ele é levado diante do faraó, e Deus usa ele para revelar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o Espírito Santo tem tanta coisa para te ensinar, ele tem tanta coisa para te mostrar, ele vai colocar você diante de gente que tem poder e autoridade para abrir portas, para te ajudar, para que o teu deserto se torne bênção. Oh, querido Deus, tira o José de um deserto que era a prisão, coloca diante do homem mais poderoso da nação, e o Espírito Santo coloca a palavra na boca dele, e ele diz o que aconteceu, traz o sonho, traz a interpretação, traz a instrução, traz tudo. E o faraó vai dizer: acharíamos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Oh, querido, se você deixar o Espírito Santo te ensinar e te conduzir, se prepare, porque ele vai te honrar. Se prepare, ele vai te ensinar, ele vai te instruir todas as coisas. E ele vai usar gente para que o deserto fique para trás na sua vida. Às vezes tem gente que, por exemplo, está na fila, sei lá, de um processo judicial, Deus move o coração do juiz. Tem gente que está na fila de um emprego, Deus move o coração de quem contrata. Está lá na fila para uma promoção, Deus move o coração do encarregado, do gerente. Querido, Deus tem poder para fazer. O faraó então olha para o José e diz: se Deus deu a você tamanha sabedoria e inteligência, você é esse cara que tem que ser o governador.
Faraó tira o anel do dedo, coloca no dedo do José. Num dia, o faraó já dá uma esposa para o José. O José, que viveu anos solitário, sem família, já vai ter um casamento. O José, que viveu anos como escravo, agora vai ser a segunda maior autoridade. O José, que era desprezado, agora está sendo honrado. Querido, os outros podem não ver, mas se você buscar o Senhor em secreto, Deus vai te honrar publicamente, para você deixar clara a honra e a glória do Senhor. O meu Deus é fiel, é poderoso. Mas sabe qual é o nosso problema? No dia da angústia foge. Em vez de orar, desanima. Em vez de se consagrar e jejuar, não persevera. Irmão, você quer que Deus faça um milagre como na sua vida? Diga para a pessoa que está ao teu lado: vai ser molenga até quando? Vai dar desculpa até quando? Vai ser um Gideão até quando? Ai de mim, tadinho, coitado. Irmão, José atravessou um deserto violento. Tem gente que por causa de uma briga de família não libera mais perdão, não perdoa ninguém e carrega o coração de amargura. Tem gente que por causa de uma injustiça acha que ninguém mais vale nada. Tome cuidado com o seu coração. José guardou o coração dele. Ele é colocado então numa posição de destaque. O faraó muda o nome dele. A partir de agora seu nome será Zafenat Paneia, Salvador do mundo. Ele poderia usar a autoridade dele para punir o Potifar, para punir a esposa do Potifar. Ele agora está maior do que o Potifar, ele tem mais autoridade. Ele não faz nada disso. Ele vai então colocar em prática a revelação que Deus trouxe a ele, a instrução de percorrer toda a terra, de anunciar que os 7 anos de bonança viriam, celeiros deveriam ser construídos. E é o que ele vai fazer. Ele vai percorrer a terra. Minha gente, virão 7 anos de muita fartura, vamos construir celeiros. E de toda a colheita separem a 5ª parte, montou nos celeiros, porque depois desses 7 anos virão 7 anos de fome, de escassez. Quem ouviu e fez, deu certo, mas teve gente que não ouviu e não fez. Quem é esse hebreu para dizer o que eu vou fazer? E não fez celeiro coisa nenhuma, e não separou coisa nenhuma, separou quinto nenhum. E aí, quando veio o tempo de fome, o mundo passou fome, mas José tinha acumulado, e alguns tinham acumulado, tinha bastante, mas teve gente no Egito que padeceu. Ô José, queremos comprar, não temos trigo, você quer comprar? E amados, 2 coisas básicas até hoje regem a economia. Diga para a pessoa que está do teu lado: oferta e produto. É o que vai reger o preço. Se alguém precisa de algo e tem muito, o preço vai lá embaixo. Se alguém precisa e tem pouco, o preço vai lá em cima. Isso é o que rege. Vou dar um exemplo simples. Suponha que no tempo de bonança uma saca de trigo fosse R$10. Todo mundo tinha abundância, não é? Só que no tempo de fome, poucos têm. E todo mundo precisa comer. Quanto você cobraria uma saca que no passado era R$10, mas hoje só você tem, ninguém mais tem? Você dá o preço que você quiser. Imagina o José, em vez de 10, cobrando 100, 200. Só ele tem, ele coloca o preço que ele quiser. Olha só que coisa, oferta e procura. A turma vai lá, ele é tanto. Tá aqui, deu dinheiro. Levaram, comeram um ano, no ano seguinte acabou, voltaram. Ah, José, queremos trigo. É tanto, não tem mais dinheiro. Que pena para vocês, então. Não, mas peraí, nós temos animais, temos gado, ovelha, não é vaca. Então, X cabeça de gado por X saco. Vamos fazer a permuta, a troca. Pegou todos os animais, a turma levou, comeu, voltou no outro ano. Ô José, a gente está com fome, queremos trigo. É tanto, mas eu não tenho dinheiro, não tenho animais. Então que pena, vou morrer de fome. Não, mas calma, nós temos terras. Tá bom, vamos fazer a permuta então. X quantidade de terra por X sacas de trigo. E assim fez. E o texto vai dizer que José comprou o Egito inteiro para o faraó. No outro ano não tinha mais dinheiro, não tinha mais animais, não tinham mais as terras. Sabe o que eles fizeram? Vamos ser os escravos do faraó para ter o que comer. No segundo ano da fome, José agora tem 39 anos de idade. Quando ele saiu da terra de Canaã, ele era um garoto com 17. Agora ele tem 39. Agora ele é um homem experiente. Agora vem seus irmãos no meio de uma das caravanas que vinham das nações
para comprar o trigo. E ele vai conhecer os irmãos, e resumindo, né? Ele vai se reconciliar com os irmãos, ele vai liberar perdão sobre os irmãos, ele não guarda mágoa, ele não guarda ressentimento, ele fala, não é, do pai, ele pergunta se o pai está vivo, dizem que o pai está vivo, e ele diz, vão lá e tragam meu pai. E eles vão lá e falam com Jacó, com Israel, mas antes de ir, ele ora. Depois você lê o capítulo 46, Israel vai orar, vai consultar a Deus. Por quê? Porque o avô dele foi para o Egito e o negócio deu ruim. Se Deus não interviesse, a Sara ia ser mulher do faraó. Ao Isaac, Deus disse, não deixe o Egito, peregrina nessa terra e eu serei. Mas ao Jacó ora, Senhor, eu devo ir. E Deus diz, vá, porque eu vou com você. Ô querido, compreenda, não é porque na vida de alguém não deu certo, que na sua não vai dar certo. Liga para a pessoa que está do lado, consulte a Deus, peça a direção do Todo-Poderoso. Ele não faz igual na vida de todo mundo, ele trata cada um de nós na sua individualidade. O Jacó diz, pode ir, e eu vou com você. E foi. E foi aquela festa, aquela alegria. Jacó se reconciliou com seu filho, José ficou feliz, trouxe toda a família, e o José sustentou a todos. O tempo passa. Ele leva o Jacó para apresentar ao faraó, 137 anos de idade tem Israel, está velho, idoso, chega o dia que ele está próximo da morte, mas antes de morrer, ele reúne os filhos, ele é profeta, ele vai dar uma palavra, e eu quero ler o que ele falou a respeito do José, capítulo 49, resumi a história inteira, a largas passadas, depois você lê, capítulo 49, eu vou ler a partir do versículo 22, o que Jacó, o que Israel diz a respeito de José. Sobre cada filho, ele traz uma palavra, cada um. Depois você lê o capítulo 49, tem o que você vai ver. Mas de José ele vai dizer o seguinte, versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Preste atenção, querido. Mesmo José estando no Egito, sendo escravo, sendo preso, sendo vendido como escravo, sendo maltratado, ele tinha fruto. E diga para a pessoa que está do lado, não deixe nada roubar o teu fruto. Pergunta, você tem fruto ou você é figueira seca? Que fruto, pastor? Fruto do Espírito, coração amoroso, coração alegre. Tem gente que por conta das circunstâncias da vida, em vez de amoroso, é rancoroso. Ao invés de alegre, é triste. Ao invés de fiel, é infiel. Ao invés de manso, não tem mansidão nenhuma, não tem domínio próprio nenhum. Diga para a pessoa que está lá, José era manso. Diga, José tinha fruto, porque tinha uma fonte que regava ele. Deixa o Espírito Santo regar o teu coração. Deixa ele te ensinar, você vai produzir muito fruto. Versículo 23. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. Jacó está falando dos irmãos de José. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pela mão está valente com letra maiúscula aí, está na tua Bíblia, valente com letra maiúscula, valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel, está pastor com letra maiúscula, está pedra com letra maiúscula. O que o Jacó está dizendo? Flecharam ele, amarguraram ele, afligiram ele, mas o Deus Todo-Poderoso sustentou ele, e é o Senhor que vai sustentar os teus braços, para você não cair, para você não recuar, para você não desanimar. Ô pastor, uma luta está grande, a vida está difícil, mas o Todo-Poderoso é contigo para te sustentar. Não desista não. Mas o texto diz mais, versículo 25, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de cima, com bênçãos do abismo está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Oh querido Deus, se quer derramar toda essa sorte de bênção sobre a tua cabeça, se você for ramo frutífero, se você for regado pelo Espírito Santo, se você deixar ele fortalecer o teu braço, se prepare, as bênçãos virão e te alcançarão, e aquilo que foi luta se tornará em vitória, aquilo que foi choro se tornará em alegria. Nós vivemos em tempos em que a depressão assola milhares de pessoas. Compreenda que se você não deixar Deus te fortalecer, e para Ele fazer isso nós temos que o buscar, e o buscar de todo o coração. Se não fizermos a nossa parte, o
problema vai se agravar, porque dali a pouco começa a se questionar: cadê Deus que não age na minha vida? E aí começa a duvidar: será que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Será que Deus vai mudar essa história? E depois da dúvida, o próximo passo é a incredulidade. Deus já me abandonou, Deus não vai fazer mais nada, Deus não está nem aí para mim. O José guardou o coração dele. Diga para a pessoa que está do lado: guarda o teu coração também. Ô pastor, mas estão me amargurando, mas estão me ferindo, mas estão me machucando. Guarde você o seu coração. José guardou. Muito bem, depois que o Israel libera uma palavra para cada filho, palavra profética, ele morre. O José vai lá, fala ao faraó, pede uma dispensa para poder ir à terra de Canaã sepultar o pai, e ele vai, sepulta o pai, né? Chama os irmãos, uma grande comitiva, vai lá na terra de Canaã, vai lá na cova de Macpela, onde estão os restos de Abraão, de Sara, de Isaac, né? De Rebeca, está lá também a Raquel, sepulta lá o pai. Depois que voltam do sepultamento, os irmãos de José ficam com medo, porque na cabeça dos irmãos de José, eles pensam: só cuidou de nós por causa do nosso pai. Agora que o pai morreu, o chicote vai estralar. Agora que nosso pai morreu, ele vai pagar o mal que nós fizemos para ele. Está escrito isso. Lê o capítulo 50, a partir do versículo 14. Então eles mandam os servos, os mensageiros, dizerem: olha, José, nosso pai antes de morrer disse para dizer a você: perdoe a transgressão dos seus irmãos. Perdoe, não faça mal. Depois que os mensageiros falam, em seguida vêm os irmãos de José, e quando José ouve aquilo, ele chora, e os irmãos vão dizer: olha, José, está aqui os teus servos, servos do Deus de teu pai, para te servir. E aí o texto diz, onde começamos a mensagem, no versículo de número 20, abra aí comigo, isso em Gênesis 50, versículo de número 20, o texto diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Querido, querida, só alguém que tem o Espírito Santo não paga o mal com o mal. O José é alguém que tem poder. O José é alguém que tem autoridade. Ele não é mais um garoto de 17 anos. Ele é agora alguém poderoso. Ele é agora alguém influente. Compreenda que o Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde dele. Ser humilde quando está lá embaixo é moleza. Ser humilde quando não tem nada é moleza. E olha que tem gente que não tem nada e é arrogante. Tem gente, como diz o ditado, tem um que cai morto, mas é uma soberba que misericórdia. O difícil é ser humilde quando você está lá em cima, no topo. O difícil é ser humilde quando você tem tudo, quando você tem uma palavra que muda a vida de qualquer pessoa, quando você tem autoridade para fazer o que quiser. José tem essa autoridade, José tem esse poder, mas ao mesmo tempo ele tem discernimento, mas ao mesmo tempo ele tem sabedoria, mas ao mesmo tempo ele tem compreensão de que tudo aquilo que ele passou, Deus estava no controle, Deus estava trabalhando. Diga para a pessoa que está do lado: Deus está te exercitando na fé, Deus tem coisa grande para você, Deus tem vitória para você, Deus tem terra prometida para você. Agora veja isso pela fé. Foram 13 anos de luta na vida do José, foram 13 anos de deserto, dos 17 aos 30, mas nem se comparou. Dos 30 até os 110, foram 80 anos de bênção, foram 80 anos de descanso, de vitória, para usufruir daquilo que Deus preparou. Oh, querido, seja fiel, não murmure, não reclame, não desista. Diga para a pessoa que está do lado: persevera, não recua, não reclama. Pastor, mas a luta está grande, por isso o Senhor vai te fortalecer e vai levantar as suas mãos para você glorificar o nome dEle, porque Ele tem vitória para você, Ele tem bênção para você, e através da tua vida, a tua casa será abençoada, através da tua vida, os que estão à tua volta serão supridos, e o nome do Senhor será glorificado. José atravessou um grande deserto, mas ele compreendeu que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Estava dizendo há pouco na aula da teologia, Deus os chamou primeiro para estar com Ele, o servir vem depois. Se tivermos relacionamento com Ele, e eu dei o exemplo do casamento e repito, quando num casamento há
amor, respeito, cumplicidade, o marido faz de tudo para agradar a esposa. A esposa gosta, sei lá, de chocolate, vou levar um chocolate para ela para agradar. Ela gosta de um sapato, ela gosta de uma bolsa, o que eu puder fazer, eu vou fazer para agradar. A esposa do mesmo jeito, ele gosta de comer um bife, ele gosta de não sei o que, vai fazer para agradar. Isso em todas as coisas. Aí gosta que passe a camisa assim, aí gosta da toalha tal na mesa. Vai ter cumplicidade. A comunhão vai fazer com que um conheça o outro, o gosto do outro. Querido, com toda modéstia, tenho 15 anos de casado, hoje minha esposa não precisa mais nem falar, não. Eu olho na cara dela, eu sei o que ela está pensando. Na hora. Eu olho na cara dela e eu já digo, você está querendo um chocolate? Vou comprar para você e compro. Naqueles dias, principalmente, fica a dica para você, marido, viu? É infalível. Naqueles dias, aqueles 7 dias no mês, ela quer chocolate. Quer ou não quer? Você não quer, não? A minha quer. Então dá para mim, que eu dou para minha esposa, que a minha gosta. Naqueles dias, né? Mas eu bato o olho nela, já sei o que ela está pensando. Às vezes, teve vezes eu pegar o telefone para ligar para ela e ela dizer, eu estava com o telefone na mão para te ligar. Não tem comunhão. A gente se conhece, não é? Um quer agradar o outro. Porque se conhece, porque quer estar junto. Tem prazer em estar junto, tem satisfação em estar junto. Às vezes está longe, está fazendo videochamada. Agora há pouco eu estava falando com ela. Quer estar junto, quer ter comunhão. Eu estou lhe dando o exemplo de algo terreno, mas é algo que tem que se refletir no nosso relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, irmão, pode ter a luta que tiver. Um casal pode ter a luta que tiver. Se tiver unido, vai vencer, vai superar. Pode ter dificuldade, pode ser... Não faz voto quando vai casar? Promete honrar e tal, e ser fiel e tal, e tal, e tal. Na alegria e na saúde, na doença. Tem gente que honra o voto que faz. Casamentos que duram aí anos e anos e décadas, mas tem outros que não honram, não. Você sabe que minha esposa é amputada, né? E a gente conhece gente amputada do país inteiro. E é muito comum, já ouvi várias vezes a mesma história. Sabe qual? Quando se tornou deficiente, a massa é acidente, tá? A massa se tornou, a maioria se tornou acidente depois de acidente, de moto, de carro, alguns por conta de doença, tiveram que amputar o membro, mas enfim, já ouvi várias vezes, se tornou deficiente, amputado, o companheiro, o cônjuge, largou, foi embora. Porque enquanto estava bem, queria estar junto, mas agora que está na luta, na prova, na dificuldade, largou, abandonou. Tem gente que faz isso com Deus. Quer Deus quando está tudo bem, quando Deus está abençoando, quando Deus permite vir as provas, foge, vai embora. Querido, se você tiver relacionamento com Deus, Ele vai fortalecer o teu coração, Ele vai sustentar as suas mãos, e aí, quando a vitória chegar, você vai dar para Ele toda a honra e toda a glória, e você vai dizer, se eu estou aqui foi porque Deus me ajudou, se eu consegui foi porque Deus me deu toda a honra e toda a glória ao Senhor. Quando tem relacionamento com Deus, Ele traz paz ao coração, Ele traz refrigério, Ele traz segurança. Querido, o Espírito Santo fortaleceu José, Ele vai te fortalecer também. Você pode estar hoje enfrentando uma luta terrível, um período mais difícil da tua vida, mas creia, Deus está te treinando, Ele está te exercitando, Ele está fortalecendo a tua fé para você usufruir da bênção dEle, e a Ele toda a honra e toda a glória. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé que nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Quando Jacó, Israel, libera aquela palavra sobre José, aquilo não vem dele, vem de Deus. É uma revelação, é uma palavra profética. José era um ramo frutífero. José dava frutos, mesmo numa terra seca. Ou seja, mesmo no Egito, mesmo na prisão, mesmo nas adversidades, ele dava fruto, porque dentro dele tinha uma fonte. E essa fonte é o Espírito Santo. E essa fonte tem que habitar em mim e em você. Talvez algum flecheiro aí, você acha que é por acaso que usa essa expressão? No Novo Testamento, Paulo vai falar que é o escudo da fé que nós usamos para apagar os dardos inflamados do maligno. O maligno às vezes usa gente próxima, marido, esposa, filho, para soltar aquela flecha, aquela palavra que vai ferir, o coração, que vai trazer amargura. Os flecheiros o flecharam, lhe deram amargura, o aborreceram, porém o arco dele ele não retribuiu mal com o mal. A palavra deixa claro que ele susteve-se no forte, se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder.
Ele teve os braços fortalecidos pelo valente de Jacó, o pastor, a pedra de Israel. E Jesus é o pastor dos pastores. Ele é a pedra de Israel. E é Ele que quer sustentar os seus braços. Ele deixou claro: eu vou subir ao céu, mas não vou deixar vocês só. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. José era cheio do Espírito Santo. Querido, querida, está na hora de nos enchermos do Espírito Santo. Senão não vamos vencer. Senão as angústias dominarão. Senão os desertos serão um cemitério. Quando olhamos na vida de José, ele tem tamanha comunhão com Deus, que Deus até revela a ele o que vai acontecer no futuro. Jesus disse que os mistérios do reino é dado aos pequeninos, aos discípulos, a quem busca. Antes de morrer, José vê os filhos dos filhos e seus filhos, a quarta geração. Antes de morrer, ele reúne a turma e ele vai dizer: olha, quando eu morrer, pode me colocar num caixão por aqui mesmo, um sarcófago, mas deixa aí guardadinho os meus ossos, porque vai chegar o dia que o nosso Deus vai visitar vocês. E Ele vai tirar vocês aqui do Egito e vai levar vocês de volta para a terra de Canaã. Quando isso acontecer, leva os meus ossos. E aquilo que Deus revelou a José aconteceu 400 anos depois. Ele tirou isso do nada, foi o Espírito Santo que revelou. Querido, o Espírito Santo quer te revelar tanta coisa, quer levantar os seus braços e te fortalecer, quer trazer paz e refrigério ao teu coração. Só que nós temos que querer, nós temos que buscar. Talvez você esteja com o coração amargurado, angustiado, só consegue liberar perdão com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. José liberou o perdão, o coração era limpo. A falta de perdão é uma janela aberta para Satanás entrar. É uma barreira que impede o agir do Todo-Poderoso. Nós temos que ter fruto, nós temos que ser ramo frutífero e produzir muito fruto.